E nós vamos conversar com o cientista político e professor da PUC de São Paulo, Pedro Fassoni Arruda. Bom dia, Pedro. Olá, Glauco, bom dia, tudo bem? Tudo certo? Pedro, o repórter Paulo Motorim, do Brasil de Fato, fez um levantamento aqui mostrando que o ex-presidente Lula viu a vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro crescer nas últimas 7 pesquisas eleitorais nacionais que analisam o cenário da disputa pelo Palácio do Planalto nas eleições de outubro. Então a gente teve aí no espaço de 10 dias, todos os levantamentos que foram divulgados mostram aí alguns, dentro da margem de erro, né, uma oscilação positiva para Lula em relação a Bolsonaro. Você acha que já pode-se dizer que isso confirma uma tendência de alta do ex-presidente nessa reta final da eleição? Sem dúvida, né? Uma pequena, uma ligeira alta, mas é suficiente para garantir ainda essa possibilidade de uma vitória no primeiro turno, né? Como você mesmo falou, são todos os institutos de pesquisa que apontam essa tendência, né? Eu acho que o Bolsonaro atingiu um teto, não consegue crescer mais do que conseguiu até esse momento, né? Um terço do eleitorado aproximadamente, e que eu acredito que esteja acontecendo seja um processo de acomodação, né? Os eleitores situados mais ao centro, por exemplo, estão migrando o seu voto para o Lula, né? Inclusive muitos daqueles que votaram no Bolsonaro em 2018 percebem a tragédia que representa esse governo atual e agora não hesitam em declarar o voto ao ex-presidente Lula. E essa tendência se mostra não apenas junto ao eleitorado, mas também em setores importantes da sociedade, no Congresso Nacional, intelectuais, inclusive, né, que vêm declarando voto no Lula. Né? Muitos ex-candidatos à presidência da República, pessoas importantes dentro de partidos como até o PSDB, por exemplo, vêm declarando voto no ex-presidente Lula. Então a tendência é que exista uma polarização, né? Não no sentido do espectro ideológico, né, porque isso significaria ter um candidato à extrema esquerda e outro à extrema direita, não se trata disso, só temos um de extrema direita, mas uma polarização eleitoral, né, então acaba ficando aí basicamente para os eleitores decidirem entre Lula e Bolsonaro. E eu até acho estranho, né, que os institutos de pesquisa acabam declarando apenas o total de votos e sempre que se divulga, isso daí esconde, né, na verdade, o percentual de votos válidos, o que na maioria dos casos coloca o Lula com a possibilidade de vencer logo no primeiro turno. É interessante mesmo esse aspecto, porque vários deles ali têm uma variação entre 46% e 47% dos votos válidos, chegando até 52%. Só que dentro da margem de erro, Uhum. esses 46%, 47% podem ser 50% ou mais. E você falou também, Pedro, dessa questão da ampliação do arco político de sustentação Uhum. da candidatura do ex-presidente Lula. E ontem tivemos 2 ex-ministros da Justiça, inclusive, declarando o voto em Lula. José Carlos Dias, que foi ministro do governo FHC, e o também ex-ministro Miguel Reale Júnior, esse que tem um aspecto importante, inclusive, porque ele foi um dos autores do pedido de impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff. Então isso mostra que, pelo menos nessa reta final, existe de fato essa ampliação, inclusive em setores importantes da sociedade civil, em torno do ex-presidente, Pedro. Sim, né, dentro do próprio PMDB a gente poderia acrescentar, né? Então tem muitos caciques do PMDB, principalmente no Nordeste, Renan Calheiros e outros, que já declararam que no primeiro turno sequer votarão na candidata do seu partido, a Simone Tebet, né, mas no Lula. Então ele vem, né? O Lula, enfim, ele tem um carisma e uma capacidade muito grande de articulação política, de negociação, né? Ele é muito hábil também na costura desses acordos nos bastidores e ele vem conseguindo ampliar isso. Então ele tem um apelo não apenas junto a setores importantes dentro do Congresso Nacional, mas também dentro da sociedade. E a tendência, né, parece assim que também o Ciro Gomes perdeu também um pouco de voto, a Simone Tebet, depois de crescer um pouco, também acaba diminuindo ou estacionando. Isso significa que eleitores, tanto do Ciro quanto da Simone Tebet, podem também declarar um voto útil ainda no primeiro turno, com medo da possibilidade aí de uma disputa no segundo, né? Agora, falando do voto. E, Oi, pode completar, Pedro. e tem também, eu acho que você também iria comentar, acredito, que é uma carta, né, endereçada por intelectuais e políticos da América Latina solicitando que o Ciro retire a sua candidatura em favor do Lula, né?
Isso, houve ontem um manifesto, né, inclusive Uhum. de pessoas ligadas ao próprio PDT, o partido de Ciro Gomes, falando a respeito do apoio já no primeiro turno à candidatura Lula, e também essa carta, né, que na verdade junta diversas lideranças aqui da América Latina, inclusive o Prêmio Nobel da Paz Adolfo Pérez Esquivel, pedindo justamente a desistência, na prática, né, de Ciro Gomes da sua candidatura à presidência, em vista do cenário que nós temos, em que existe um candidato que representa uma ameaça à democracia, né? Então, essa movimentação também é significativa, Pedro, nesse momento da eleição? É significativa. O problema é que isso não vai surtir efeito do lado do Ciro Gomes, né? Ele vem insistindo cada vez mais que não retira a sua candidatura, e inclusive dobrou a aposta que fez em 2018, dizendo que voltaria para Paris se fosse preciso dezenas ou centenas de vezes, que não se arrepende do que fez. E a gente está falando naquele momento de que ele se recusou a declarar apoio ao Lula no segundo turno, quando só existia essa possibilidade de votar entre Lula e Bolsonaro. Agora que existe a possibilidade de votar nele, pelo menos no primeiro turno, nem sequer essa possibilidade ele admite. Então, eu acho que é muito difícil, né? Acaba gerando um fato, né? Porque mostra aí que existe uma grande disposição de setores da sociedade em votar no Lula no primeiro turno, mesmo aqueles que não têm o Lula como candidato da sua predileção, mas isso do lado do Ciro Gomes, eu acredito que não vai surtir nenhum efeito. Talvez ele não declare, além de ser praticamente certo que ele não abre mão da sua candidatura em favor do Lula, também existe uma grande possibilidade dele permanecer calado durante todo o segundo turno. Não é todo mundo que tem essa possibilidade também de voltar para Paris, muitas vezes como o candidato Ciro Gomes, né, Pedro? Mas falando Exato. do Ciro exatamente, hoje as pesquisas dão para ele ali entre 6% e 8% das intenções de voto, né? Chegou a ter uma oscilação positiva, mas depois voltou, na verdade, a ter oscilação negativa, estagnou na prática, e hoje a candidata Simone Tebet, inclusive, está bem próxima dele, né? Todas as pesquisas mostram empate técnico entre os dois. E é um patamar abaixo das 3 candidaturas anteriores do Ciro, quando ele conseguiu ali por volta dos 12% dos votos. Que tipo de futuro político tem Ciro Gomes, que inclusive também enfrenta dificuldades ali, rompeu com seus irmãos na própria disputa pelo governo do Ceará, né, na indicação do candidato ali? Que tipo de futuro político a gente pode vislumbrar para Ciro Gomes, Pedro? O Ciro Gomes ele está muito atrás do Lula nas pesquisas eleitorais, inclusive no seu próprio estado, no Ceará, né? Então ele sempre falava dessa coisa de que ele era muito bem avaliado e tinha um bom desempenho entre o eleitorado do seu estado. Agora nem esse argumento ele pode levantar. Ele tenta se apresentar como uma alternativa à esquerda do Partido dos Trabalhadores, né? Ele toca em alguns assuntos que o PT e o Lula não tocam, né? Como revogar a legislação trabalhista, colocar ali fazer uma reforma tributária progressiva para taxar as grandes fortunas, enfim, né? Mas o fato é que o Ciro ele acaba não agradando nem a esquerda e nem a direita, né? Ele representa uma espécie de udenismo de esquerda. Ele vem com um discurso moralista, inclusive repetindo diversas vezes o fato de que o Lula foi preso, e todo mundo sabe que aquele processo foi anulado, inclusive, né, por conta da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, né? E o Bolsonaro vem insistindo nessa tecla do esquema de corrupção, enfim, quando não existe absolutamente qualquer prova ou menor indício de que o Lula esteja diretamente envolvido naqueles esquemas. Então, o próprio Ciro mudou o discurso, né, porque ele declarou voto no Lula em 2002 no segundo turno, em 2006 no primeiro turno, e declarou voto também na Dilma em 2010, 2014 no primeiro turno. Então ele muda, começa a fazer uma crítica a posteriori, fingindo que não participou de nada daquilo, assim como ele fez também quando esteve no PSDB e participou do governo Fernando Henrique Cardoso, e agora finge que não tem absolutamente nada a ver com aquilo, né? Então mostra uma certa instabilidade, né? Ele muda muito de partido, né? E além dessa instabilidade política, né? Ele acaba também revelando uma certa instabilidade emocional também, né?
né? Então é realmente muito difícil, né? Eu acredito que o Ciro seja o candidato de si próprio, né? Porque ele não tem de fato uma inserção num movimento organizado, seja um sindicato patronal, um movimento de trabalhadores, de sindicalistas urbanos, de trabalhadores sem terra, na intelectualidade progressista, enfim, né? Então ele tem, na verdade, um apoio, esses 6 ou 7% do Ciro Gomes é um apoio atomizado na sociedade, né? Disperso, enfim, não tem muitos... A força, né, de um partido bem estruturado, com capilaridade, né, setores importantes e organizados da sociedade apoiando a candidatura do Ciro. Então ele fala muito mais em nome próprio do que propriamente de um grupo, de um setor da sociedade brasileira. Agora, Pedro, ontem a candidata Simone Tebet disse que a campanha de Lula por voto útil é desrespeito à democracia. Não que haja uma campanha oficial, mas a gente sabe que há, né, diversos artistas, inclusive, declarando apoio, né, essas declarações de voto também estimulando o voto útil. E, assim, se eu fosse candidato a presidente, eu também ia ficar um pouco chateado, mas dizer que é desrespeito à democracia não é um pouco demais também, Pedro? Quer dizer, alguns candidatos, inclusive, que criticam o voto útil hoje, já pediram o voto útil em outras ocasiões. Faz parte do jogo eleitoral o voto útil, Pedro? Bom, em primeiro lugar, né, Simone Tebet apoiou o golpe contra Dilma Rousseff. Rasgou a Constituição, né? Então, se tem alguém que não tem qualquer legitimidade para falar em golpe, em ameaça à democracia, é a própria Simone Tebet, né? Porque impeachment sem crime de responsabilidade é um golpe parlamentar, né? Em segundo lugar, enfim, faz parte do jogo político. Se um candidato está, né, na frente das pesquisas e pode vencer em primeiro turno, né, com o chamado voto útil, é óbvio que ele vai pedir. Então não tem nenhum problema, isso não é proibido, e vai dar consciência dos eleitores decidir se declara um voto útil ou não, né? Então não tem simplesmente nenhum problema nesse aspecto, né? Então é democrático pedir o voto útil, assim como é democrático se recusar e votar em qualquer outro candidato. Lembrando que não tem só Simone Tebet e Ciro Gomes, tem outros candidatos, inclusive representando o campo progressista, tem a Sofia Manzano, do PCB, tem o Léo Péricles, da Unidade Popular, tem muitos outros, né, candidatos aí também em que os eleitores podem votar. Então, eu acho que não representa absolutamente nenhuma ameaça à democracia. Ameaça à democracia é questionar, por exemplo, a transparência do processo, é tentar melar o jogo, acusando a existência de fraudes inexistentes e tudo mais, né? Então, é bom perguntar para Simone Tebet de que lado que ela esteve em 2014, quando o Aécio, sem qualquer tipo de prova, solicitou uma recontagem dos votos na eleição em que ele foi derrotado, né? Pedro, eu queria pegar esse gancho justamente do apoio ao golpe, porque ontem a gente teve um fato importante, que foi o Ministério Público Federal ter arquivado o inquérito civil movido contra o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, a investigação sobre as tais irregularidades em operações de crédito entre o Tesouro Nacional e o Banco do Brasil, caso que ficou conhecido como pedaladas fiscais, argumento usado para justificar o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff. Quer dizer, o MPF pedindo o arquivamento, mostrando que, na verdade, não houve irregularidade naquilo. E eu lembro que no começo dessa campanha aqui, muita gente falava, muitos analistas diziam, nossa, o Lula vai ter que esconder a Dilma, e o Lula não fez isso em nenhum momento. Inclusive aqui no comício do Vale do Anhangabaú, em São Paulo, estava lá presente a presidenta Dilma ali e discursou, falando em vários outros eventos também. Ele também tem esse fato, essa eleição é uma disputa pelo sentido da história, por aquilo que foi feito ali contra a ex-presidenta Dilma ser ressignificado agora, nesse momento? Eu acho que tem um processo aí de recuperação da imagem da própria Dilma, né? Ela deixa o governo, independente de ter sido golpe ou não, né, mas com uma baixa popularidade, a economia estava indo muito mal no final do governo dela, né? Mas agora, né, fica muito claro que ela foi vítima, né, de um golpe parlamentar, e as pessoas que defenderam a saída da Dilma queriam, na verdade, colocar ali no seu lugar um governo ainda pior na gestão da economia, né? Então foi um golpe parlamentar, e hoje a Dilma ela é vista por setores da sociedade aí como, né, uma liderança que foi vítima dos maiores preconceitos, né,
misoginia, inclusive, do patriarcado, e de setores, né, poderosos da sociedade brasileira, aí, do grande capital, porque ela também, em algum momento do seu governo, ousou questionar os juros bancários, mexer em esquemas, ela sim, né, que foi intransigente, né, no combate à corrupção, inclusive, né, tentando acabar com os esquemas em Furnas, e foi justamente isso que enfureceu alguns caciques do PMDB, como então presidente da Câmara dos Deputados, o Eduardo Cunha. Né? Então hoje a gente vê que, na verdade, a Dilma ela foi derrubada não pelas suas qualidades, não pelos seus defeitos, mas sim pelas suas qualidades. Né? Pedro, queria agradecer a sua participação no nosso Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço a todos e a todas. Abraço. Conversamos aqui com o cientista político e professor da PUC de São Paulo, Pedro Fassoni Arruda. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.